Mas será que pode? Ah, eu acho que pode. Pode sim. Se pode, pode. Pode, né? Então pode, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme for a hora que você tá chegando nesse episódio do Pode Né. Fala comigo, meu povo, fala comigo, Vini, como é que você tá, meu filho? Fala pessoal, muito boa tarde, bom dia ou boa noite pra quem tá nos ouvindo. E aí, Daniá, como tá? Tudo certo? Eu tô ótima, 100%, 1000 por hora. Que bênção, por aqui também tá 100% 1000 por hora, graças a Deus. Bom demais. Ô Vini, Ah, esses dias eu me peguei pensando sobre o quanto o tempo tem mudado as nossas relações ou quanto nós temos mudado Com a o maneira de nos relacionar com o tempo. Eu não Fato. sei bem se a ordem dos fatores altera a situação, mas o que a gente vê hoje é uma realidade diferente do que a gente tem conhecimento, né? Até porque a gente não viveu a geração dos nossos pais e dos nossos avós, mas a gente sabe como é, né? sim. Há um tempo atrás eu vi aí um memezinho falando sobre os relacionamentos de 1900 e lá vai bolinha, depois 2000 e agora. O quanto o imediatismo, a tecnologia tem tornado as nossas relações líquidas e superficiais, né? Parece que a gente conversa tanto pelo aplicativo de mensagem e aí na hora que tá pessoalmente a gente não tem assunto para falar, a gente continua no celular. Tá tudo muito descartável, muito superficial, a gente não se aprofunda em nada do que a gente faz. E isso é engraçado, porque a gente pode pegar um exemplo simples. Quantas e quantas pessoas não se reuniam antigamente com amigos, não estou falando nem com relação, na calçada, no meio-fio e conversava Sim, horas e horas. exatamente. Hoje, você vê isso quando? Onde? Não Dificilmente dificilmente acontece. Então, assim, é uma mudança muito forte que vem acontecendo com a gente. E nos nossos hábitos, a nossa forma de lidar com as coisas, igual você falou, de um jeito mais imediatista, muda muito. Então muda a minha expectativa, muda muito a minha forma de fazer, a minha forma de reagir. Sim. Tudo isso muda. E fora a forma de contato também, né? Porque, por exemplo, antigamente o rapaz ou a moça, para se conhecerem, eles tinham que estudar na mesma escola, eles tinham que frequentar o mesmo mercado, eles tinham que frequentar a mesma festa, eles tinham que frequentar o mesmo bairro, eles tinham que ter alguma coisa desse formato que trouxesse Sim. o vínculo para eles. Sim. Hoje não precisa. Sim. Você me fez lembrar da minha tia-avó. Ela faleceu já tem uns 5 anos, 6 anos vai fazer esse ano. E ela falava que ela namorava com uns 4, 5 quando era jovem. A gente falava assim, mas gente, como assim? Chamava ela de vovó Mita. Como assim, vovó Mita? E aí ela ia explicar, que lá em Goiás, as moças andavam na praça em um sentido e os moços andavam na praça em outro sentido. Ó, E só no fato de um olhar pro outro já tava namorando, entendeu? o olhar ser correspondido, né? E aí ela falava, eu namorava com uns 4 ou 5, eu falava assim, vovó Mita, isso eu tinha uns 16 anos. Eu falei, se eu vou fazer isso do jeito que é namorar hoje, tá lascado, não dá, né? Não. Mas o contato era diferente, né? Era Muito. completamente diferente. Até por causa de costumes também, né? Igual, por exemplo, você tá dando o exemplo da sua avó aí, do contato no olho, aquele olhar correspondido, aquele flerte, né? Vamos dizer assim, já era o considerar um namoro. Mas para esse namoro avançar, também era mais burocrático, tinha muitas etapas, né? Então, as famílias tinham que se conhecer, o rapaz tinha que se apresentar pro pai da moça, pra mãe, tinha todo um discurso, como se diz, todo um beabá que era lido ali e tudo mais. Então, como se diz, o poder de decisão ali, ele tinha que, como se diz, o rapaz tinha que ter certeza do que ele estava fazendo para poder... Ele ia batalhar, né? Ele ia passar por chuvas e trovões para poder conseguir alguma coisa.
E hoje não é assim, né? Na verdade, cara, é muito surreal, né? É muito diferente mesmo. Não quer dizer que é ruim, Não. mas o que eu acho que vale a reflexão é a forma como está superficial. Porque as pessoas não se aprofundam. Sim, sim. Até porque esse se aprofundar em algo, em sentir o outro, em entender o outro, ficou taxado como emocionado. Sim, em parte sim. Mas é complicado, porque a gente precisa acompanhar a transição, né? Sim. Porque, por exemplo, nessa época aí, a gente tinha basicamente zero tecnologia. É. Então, porque querendo ou não, a tecnologia nos aproximou e também nos distanciou. Olha que louco. Porque a gente vai pegar, por exemplo, essa época aí que não tinha internet. Depois de um tempo, e nem tinha celular. Tinha só o telefone grandão fixo. Depois de um tempo, a gente vem para a época do celular com SMS. Uhum. Então, todo mundo se relacionava por mensagem. Tipo, os jovens e tudo mais e tal. Aí já é um pouquinho fugindo da geração dos nossos avós que já não pegaram isso. Uhum. A geração dos nossos pais para nossa. Sim. Essa transição aí pegou essa parte do SMS. E isso começou a trazer muita proximidade no contato, muita facilidade no contato. Sim, sim. Só que ainda assim precisava do contato para ter o número. Exato. Certo? Então, tipo, se eu queria trocar mensagem com a moça A, eu tinha que ver a moça A, pedir o número dela, e aí, a partir daí, desenvolver uma conversa com ela. Então, querendo ou não, nessa fase ainda, nessa época ainda, a gente ainda tinha um bom contato. Uhum. Ele não era tão presencial quanto antes, mas ele tinha. E isso facilitava contatos com pessoas mais longe. Como se diz, o famoso matar a saudade. Uhum. Ter um pouquinho da pessoa próxima. Só que aí, a gente vem o boom da internet. Né? Que aí é a transição da nossa geração para a geração seguinte. Uhum. E aí tudo mudou, porque não veio só a internet. Aí a internet trouxe celulares mais evoluídos. Aí a internet trouxe redes sociais. MSN. O MSN ainda é da nossa geração. Mas já começou ali, né? Uhum, mas o negócio é que, tipo assim, antes, mesmo no MSN, a pessoa tinha que estar no computador. Uhum. Porque o telefone não suportava, não né? tinha como pôr. Então a pessoa ainda tinha que estar em casa. Hoje não. E depois que mudou um pouco essa fase, a pessoa podia estar em qualquer lugar. Porque o celular proporcionava isso para ela. E isso aí também começou a mudar o seguinte. Quando... Que é uma coisa que é até um ditado, né? Tudo que é muito fácil é pouco valorizado. Uhum. Então... Imagina, antes pra mim ter a atenção de alguém, ter o carinho de alguém, ter a conversa com alguém, eu tinha que ir ver a pessoa. Ou a pessoa vir lá em casa e me ver. Uhum. Depois Depois de um tempo começou no SMS. Mas ainda era com as pessoas que eu tinha contato. Sim. Mas depois de um tempo, como se diz, com a expansão, com o boom da rede social... Alcance e engajamento. Isso, eu passei a ter contato com as pessoas que eu conhecia e com pessoas que eu não conhecia. E que eu passei a conhecer. Logo, isso começou a trazer uma transição de mudança para as pessoas, que é o seguinte, o meu leque de opções, a abertura que cada pessoa tinha, ela aumentou. Uhum. Com isso, o que acontecia? Antes era muito assim, se você tem uma oportunidade, aproveita ela, porque você não vai ter outra tão cedo. A fase depois começou a chegar pro seguinte, se essa oportunidade não der certo, tem essa outra. Uhum. E tem essa outra, e tem essa outra. E aí assim você vai provando até você achar que dá certo. Então, tipo assim, o jovem que já tinha uma cabeça que ainda não estava madura o suficiente para lidar com isso, dando de cara com esse boom, ele meio que se perde. Meio que não, né? Fica perdidinho. E aí a gente entra no que você falou. Aí as relações ficam mais rasas, ficam mais superficiais. As pessoas passam a não conseguir desenvolver diálogos. E passam a motivar um afastamento por coisas muito ridículas, né? Vamos combinar. Mínimos. Porque o fato de uma pessoa não te dar um bom dia já vira motivo pra você criar todo um enredo na tua cabeça, que aquela pessoa tá diferente com você, que você também vai ficar diferente com ela, e aí vai começar a bloquear, e pronto. É um negócio muito doido. Louco. E não tem aquele tipo...
olha, você tá diferente, aconteceu alguma coisa? Sabe, de chegar na pessoa e perguntar, ou eu percebi isso, ou eu senti isso, ou eu tô achando isso. Não, tô ficando doida, né? Mas não tem, a pessoa muitas vezes prefere se retrair, juntar com N outras pessoas pra falar daquela situação, menos a pessoa envolvida que ela tá chateada. E aí, como é que fica? Ou que ele também tá chateado. Então, assim, é muito louco quando a gente pra ver isso e pensar no seguinte, isso ainda pode evoluir mais. Não, pode não, já está, né? E como Porque que com a vai ser lá chegada na aí frente? das inteligências artificiais aí, tá cada vez, a gente vai se distanciando cada vez mais da utilidade das emoções humanas. Uma coisa que você falou também mais cedo, antes, que eu achei bacana, é que hoje, antes era muito assim, ó, vou dar um exemplo de um casal que namora ou que é casado mesmo e divide a mesma casa. Antigamente, o esposo e a esposa saíam para trabalhar, um exemplo. Ou um saía e o outro ficava. Então eles ficavam fora o dia, né, longe um do outro o dia. Quando chegava, eles tinham que conversar. Porque eles não se viram e não se falaram. Sim. Hoje, com a proximidade, dependendo do apego e do quanto eles conversam, às vezes eles vão falar durante o dia. Então, um vai saber o que o outro passou durante o dia. Não tem o Quando que chegar falar, à né? noite, não tem. Vai falar, A não ser que tenha uma listinha de temas para serem conversados. Não, hoje nós vamos conversar sobre isso, igual roteiro de podcast. Mas é bem isso mesmo, Vini. Ai, gente, eu sei que é muito louco. Se a gente para pra pensar nisso, eu acho que vai ser umas conversas de horas e horas, né? muito. No meu grupo de teatro, esse final de semana, a gente estava falando sobre isso, sobre a diferença das relações e das gerações. E no final das contas, não são... A gente não tem que atribuir ao jovem ou mais idoso, é ao ser humano. Porque do mesmo jeito que um jovem é superficial, nós temos idosos superficiais e imediatistas também, Sim, sim. né? E é igual, por exemplo, às vezes a gente vê, hoje em dia, homens reclamar que as mulheres não sabem conversar, mulheres reclamando que os homens não sabem conversar. Mas será que a gente tá sabendo de fato conversar? Pois é, né? A gente foca só no outro. Será? Só no outro que a gente tá focando, é no erro do outro. A gente esquece que a gente é corresponsável. O outro, ele tá entregando o que ele pode. Para de focar no outro e veja se você tá entregando o que você pode. É porque, por exemplo, muitas vezes eu coloco a responsabilidade do diálogo no outro, igual você acabou de dar um exemplo. Mas eu não me esforcei nada para que esse diálogo acontecesse ou para que ele progredisse. Exato. Eu dei uma resposta pronta, objetiva, direta, que morreu ali, e depois eu reclamo. A gente não aprofunda, né, Vini? Vamos colocar aí, tá? Conheci um cara na balada, ele pega meu telefone, ele vem falar comigo, oi, tudo bem? E aí eu falo, oi, tudo. Morreu. Agora, se eu falo, oi, tudo, e você? Aí já continua. Eu tô escutando uma música assim, você gosta dessa música? Você gosta desse tipo de música? Ai, eu tô tomando sorvete. É desse sabor que você gosta? Ah, e você conta um negócio pra moça sobre algo, sobre o trânsito. Fala, nossa, não, eu também, no trânsito, pra me acalmar, eu faço isso. O que você costuma fazer? E aí vai aprofundando, vai se conhecendo. É detalhes, né? Às vezes um pouquinho mais de atenção faz a diferença. Com certeza. Mínima. Até porque as pessoas estão carentes de atenção, Fato. mas elas também não dão atenção. Querem receber, mas não querem dar. Exato. Ironia, não? É uma bagunça. Sim. Tudo há uma confusa nesse mundo, né não? Mas é um processo que a gente precisa tomar consciência dele e trabalhar na mudança. Porque senão a gente vai sofrer ainda mais do que o que está sofrendo. Exato. Muito. Quantos e quantos jovens não estão entrando em depressão aí, não estão ficando doidos porque acham que os amigos não gostam deles, porque acham que a família não gosta deles, porque acham que não tem a atenção que eles deveriam ter. Só porque não teve mais de 5 curtidas numa foto no Instagram, né?
Justo. É Muitas uma jovens coisa acham muito que são loucura. feios porque não tá batendo sem curtida, porque não sei o quê. Aham. Sabe? Coisas que, porra, são totalmente fúteis, desnecessárias, não tem... Líquidas. São líquidas. Tornemos as nossas relações mais sólidas, mais consistentes, mais profundas, independentemente da classificação dela. Eu não tô falando relação romântica. Relações de amizade, relação entre seres humanos. A gente tem tanto a aprender com o outro. Sim. Eu acho que se não fosse para o coletivo ajudar de alguma forma na nossa evolução, naquilo que a gente veio fazer aqui, de fato, a gente não tinha sociedade. Sim. Cada um tinha um mundinho próprio e acabou. É igual aquelas pessoas que se reúnem com outras pessoas e aí na hora que ela chega no evento, na casa, no lugar onde que as pessoas estão reunidas, ela fica o tempo inteiro no telefone. Ai, é. Aí ela tem que ver a curtida de não sei aonde, ela tem que ver o comentário de não sei aonde, ela tem que falar com alguém de não sei o quê, e as pessoas do aqui e agora estão lá. E se brincar, tá todo mundo no celular também, Também. né? É um negócio muito doido. Nada contra a tecnologia, gente. Se não fosse ela, a gente não tava nem aqui fazendo esse tipo de coisa, tendo esse tipo de relação, de reflexão nesse podcast. Mas o negócio é o bom senso e equilíbrio, né? Sim. Eu acho que a palavra de ordem aí é equilíbrio em tudo e profundidade. Não sejamos rasos. Sim. E aí, ouvinte, se você concorda com isso tudo que a gente falou, se fez sentido pra você, comenta aí relações sólidas 2024. Vamos que vamos. Porque é nisso que a gente tem que pensar, é pra isso que a gente tá aqui. A evolução é individual, intransferível, com experiências coletivas. Sem a sociedade a gente não vai em lugar nenhum. Fato. Mas vamos lá, Yá. Esse episódio foi bem reflexivo, né? Você continua refletindo aí. Não, sim, é porque a gente não para de pensar assim. É porque eu fui em uma outra reflexão ainda longe. Por exemplo, antigamente as famílias eram mais unidas. Uhum. E não unida de fato representar a união e tal, aquela coisa bonita, aquele sentimento lindo, mas de pelo menos estar junto. Sim, hoje em dia. E não. isso tá se perdendo. Olha que louco. Tem que buscar até restaurar isso. Vamos trazer esse tema também. Em breve. Gente, se vocês quiserem conferir mais conteúdos desse portal que foi feito para fazer você refletir a sua existência, vai lá no Instagram, no Kawaii ou no TikTok, @portalpodnet. Confira nossos episódios do ano passado e desse ano pelo Spotify, pelo YouTube, Podnet, podcast. E se quiser falar com a gente pelo e-mail, contatopodnet@gmail.com. E mais papo assim cheio de reflexão pode, Vini? Sempre pode, Ai, pode demais. Um beijo, gente. Até sexta que vem. Beijo, gente. Tchau, tchau.